Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo de geometria. Dessa vez nós vamos falar de baricentro, baricentro do triângulo. Vamos lá, primeiro vamos traçar esse baricentro. Para traçar o baricentro eu preciso dos pontos médios do triângulo. Então vamos lá primeiro, medindo os segmentos para marcar os pontos médios, tá? Então aqui, primeiro ponto médio, depois aqui, segundo ponto médio, e depois aqui, terceiro ponto médio. Tá bom? Então, vamos lá? Quando eu tenho os pontos médios, vou nomear D, E, F. Belezinha? Esses três pontos médios, quando eu ligo o ponto médio até o vértice do triângulo, olha só, vou traçar o segmento então. Liguei ponto médio com vértice. Esse segmento para nós é chamado de mediana. Então, eu tenho essa mediana, tenho essa mediana e tenho essa mediana. Olha lá. Os segmentos AF, BE e CD são medianas. A mediana liga o vértice ao ponto médio do lado oposto, beleza? O ponto de encontro delas, esse pontinho aqui, que é normalmente chamado de G, tá? Mas aqui eu vou colocar ele M, para ficar igual ao exercício que a gente vai fazer, que está na apostila, tá? Então, esse ponto M é chamado de baricentro, ok? O baricentro, então, é o encontro das medianas do triângulo. O baricentro, ele tem esse nome porque ele é o ponto de equilíbrio do triângulo, tá? Então, se você quiser equilibrar um triângulo num único ponto, é o ponto M que você precisa, o baricentro. Beleza. Vamos ver. É o seguinte, o baricentro divide a mediana em duas partes. Aqui, por exemplo, BM, ME, AM, MF, DM, MC. Essas três medianas estão divididas na mesma proporção. É a proporção 2:1. Ou seja, o segmento maior, o segmento que vai do vértice até o baricentro, é o dobro do baricentro até o ponto médio. Então, por exemplo, se aqui medir 3, aqui mede 6. E tudo vai medir 9. É essa a ideia. Então, é 2:1. É o dobro para metade aqui. Essa é a ideia que a gente tem. Vamos lá. O exercício 2 da apostila do ângulo, do Alfa Rosa, da aula 14, ele quer que demonstre esse resultado. Ele fala do triângulo ABC, marca os pontos médios e marca o ponto M, dizendo que M é baricentro. E ele quer que demonstre que BM é igual a 2ME. Ele quer essa demonstração. Então, vamos lá. A gente quer demonstrar essa ideia. Para demonstrar isso, a gente vai criar mais um triângulo aí dentro, tá? Eu vou traçar esse segmento aqui, ó. O segmento DE. Esse segmento DE, ele é quem no triângulo? É uma base média, porque eu liguei dois pontos médios, tá? Então, a partir disso, nós vamos chegar nesse resultado lá. Vamos lá, então. Quando você tem que escrever um exercício de demonstração, o meu conselho é que você escreva o máximo possível, deixando claro para quem vai corrigir quem são as informações. Pense que o desenho não existe, tá? Então, você pode fazer o desenho como um rascunho e a partir desse rascunho você vai tirando as informações e vai construindo o seu raciocínio. Mas ele tem que estar todo escrito, tá? Como aqui eu vou falar muita coisa, eu não vou escrever, então, bastante coisa. Mas você, no seu exercício, escreva o máximo que eu falar aqui. Vamos lá, então. DE, ponto médio,
Então, DE é base média. DE é base média. Ok? Se é base média, então ela é paralela a BC. Porque a gente já viu isso na teoria da base média. Ok, se é paralelo, a gente tem duas coisas aqui. Observa só. O ângulo B, esse angulinho, essa parte do ângulo B, o ângulo EBC, o ângulo EBC é igual a qual ângulo? A esse ângulo aqui, ó. Ao ângulo DEB. DEB. E, ao mesmo tempo, o ângulo BCD, vamos marcar de outra cor? O ângulo BCD é igual ao ângulo CDE. 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 Por que eles são iguais? Alternos internos. Observe, aqui tem o Z normal e aqui tem o Z ao contrário. Ok, então, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. Então, os triângulos são semelhantes. Pelo caso AA, o triângulo DDEM, DME, esse triângulo pequenininho aqui de ponta cabeça, é semelhante ao triângulo, vamos pôr na mesma ordem. Então, o D está com o mesmo ângulo do C, o E está com o mesmo ângulo do B, e o M é comum para os dois. Então, o triângulo DEM é semelhante ao triângulo CBM, beleza? Ok, chegamos numa semelhança. Se tem uma semelhança, existe uma razão de semelhança. Então, dessa forma, a razão de semelhança entre os dois triângulos vai ser, comparando então, vamos lá. Lembre que quando você compara ângulos, lados de triângulos, pegue aqueles lados cercados pelos mesmos ângulos. Eu não marquei aqui, eu vou marcar agora esse ângulo e esse ângulo aqui. Ok? Então, o lado BM está para ME. Olha lá, BM cercado pelo ângulo vermelho e azul. ME cercado pelo ângulo vermelho e azul. Está para EM ou MN. A outra proporção aqui, ó. CM está para MD. CM está para MD. E a última, olha lá. Verde e vermelho. Verde e vermelho. BC, como eu comecei colocando desse triângulo em cima, não posso mudar a ordem. O lado BC está para o lado DE. Ok. Essas são as três razões de semelhança. Essas três razões de semelhança, eu quero chegar nessa fórmula aqui, ó. Que a mediana é dividida 2 para 1. Então, eu preciso de MB e preciso de ME. Repare que nessa razão eu tenho os dois. Qual das outras é interessante usar? Eu não preciso usar as três, eu preciso só de uma igualdade. Então, esse lado aqui não me é interessante usar, porque eu tenho a mesma situação do BM e o MC, ó. É interessante eu usar esse aqui, porque eu já sei que isso aqui é uma base média, então eu já tenho uma proporção definida aqui. Então, a razão de semelhança que eu vou usar é entre essa e essa aqui. Tá? Então, vai ser BM sobre EM é igual a BC sobre DE. Ok. Só que,
Se D é base média, ela é metade do lado oposto. Então, eu posso afirmar, só vou fazer um rascunho aqui, que DE é igual a BC dividido por 2. Ou então, que BC é o dobro de DE. Essa informação eu vou substituir na minha equação. Então, a minha equação vai ficar da seguinte forma. BM sobre EM é igual a 2DE. Olha lá, no lugar de BC, coloquei 2DE sobre DE. Se eu tenho DE em cima multiplicando, DE embaixo dividindo, momento sublime, corta, corta. Sobrou só quem desse lado? O 2. Então, temos que BM é igual sobre EM é igual a 2. Passa o EM dividindo, BM é igual a 2 vezes ME, que era o que a gente queria demonstrar lá no começo. Então, na hora de resolver o seu exercício, deixe claro quem é o ponto, o baricentro, quem é o vértice, quem é o ponto médio e comece a demonstração. Tente escrever o máximo possível nessa demonstração. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!